Boa tarde, meu nome é Fabienne Michele, eu vou falar sobre hipogenômica no estudo de plantas perenes. Como todo mundo já sabe, desde a década de 1990 e o sequenciamento do primeiro genoma, várias técnicas ômicas foram desenvolvidas, além da genômica, temos a transcriptômica, que é estudo do transcriptoma, proteômica, do acúmulo das proteínas no organismo dado, metabolômica e várias outras ômicas. A característica dessas ômicas, que são dados obtidos em larga escala, que precisam, então, ser minerados, analisados, para poder extrair a informação que nos interesse dentro do contexto fisiológico definido. É também importante poder integrar esses dados de tal forma que a gente consegue estabelecer esquemas fisiológicos, biológicos ou celulares, que também ajudam a entender o nosso assunto de pesquisa. A partir desses dados, é também importante conseguir selecionar genes de interesse, genes candidatos, que seriam genes mais importantes para o assunto estudado. E por isso, várias vezes, é necessário também validar funcionalmente esses genes, ou essas moléculas de forma geral. Esse conjunto de dados, em larga escala, também são fonte de moléculas que podem ser utilizadas em aplicações biotecnológicas ou para o melhoramento de plantas nos programas de melhoramento. Isso é verdade a nível de um organismo, mas também a nível de vários indivíduos, porque sabemos hoje que o custo e a velocidade de obtenção desses dados únicos, o custo é mais baixo e a velocidade mais alta, então nos permite de sequenciar indivíduos, por exemplo, dentro de uma população, ou espécies diferentes que oscilam nos estudos filogenéticos de diversidade e também em estudos haplotípicos. Eu vou apresentar aqui alguns dos nossos trabalhos que utilizaram esses dados únicos e como a gente utilizou eles em duas plantas perenes, o cacau e o gênero Citrus. O cacau é a planta cujas amêndoas são utilizadas para fabricar o chocolate, e o que mais limita a produção do cacau são os patógenos. Principalmente aqui no Brasil, a vassoura de bruxa, que é uma doença causada pelo fungo Monioptera perniciosa, um fungo basidiomiceto hemibiotrófico, que ataca principalmente frutos serranos. O que sabemos de ômicas em cacau, e interação planta-patógeno, foram várias iniciativas internacionais, não somente do nosso grupo, mas de vários grupos no mundo, e hoje temos o sequenciamento do genoma do Monioptera perniciosa, tanto nuclear quanto mitocondrial, proteoma do fungo a nível de esporo e de micério, efectores identificados de Monioptera perniciosa. Temos 2 genomas de cacau, de 2 genótipos diferentes, e vários transcriptomas que foram obtidos dos anos 2000 para cá, de cacau em condições normais, ou sob estresse biótico ou abiótico, sendo que, obviamente, ao decorrer desses 20 anos, as metodologias evoluíram e que a gente começou com a biblioteca GST, hoje a gente trabalha com sequenciamento de nova geração. O outro elemento importante, como eu falei, na questão da integração dos dados para esquematizar, estabelecer modelos celulares ou biológicos, é a interatômica. O que acontece? Quando a gente gera dados únicos, a gente gera lista de moléculas, lista de genes, lista de transcritos, lista de proteínas, de metabólitos. Então, essas listas não são só listas, não permite visualizar como essas moléculas dentro dessa lista interagem entre si e como elas interagem para dar o fenótipo observado, de resistência, susceptibilidade, por exemplo, a patógeno. E como essas moléculas estão juntas ou não, envolvidas em certos processos biológicos. Então, a interatômica, ela permite
visualizar a interação física proteínas-proteínas dos elementos da nossa ômica, e relacionar essa rede de interação física com processos biológicos. Essa rede, ela é composta de proteínas relacionadas entre si, e dentro dessas proteínas, algumas são centrais. Tem nas proteínas, principalmente Hub e as bottleneck. As Hub são proteínas altamente conectadas, e as bottleneck, ou gargários, são proteínas centrais, por onde, na verdade, a informação, toda a informação passa, ou seja, essas proteínas, se a gente considera, por exemplo, experimentos de inibição, de silenciamento, elas podem ser muito importantes, porque inibindo, silenciando elas, você vê que a gente vai cortar, entre aspas, um pedaço inteiro da rede. Então, o conhecimento dessa rede e dos elementos dessa rede permite também entender melhor a propagação do sinal na rede e também visualizar ou prever uma possível perturbação desse sistema. Além disso, a relação com os processos biológicos nos permite estabelecer modelos, aqui o modelo dos processos biológicos acontecendo ao decorrer da interação de uma planta resistente com o fungo Monioptera perniciosa. Bom, a partir de dados, principalmente de transcriptômica, a gente pode identificar e selecionar genes ou biomoléculas que podem ter tanto um papel central no processo estudado, quanto aplicações biotecnológicas. Por isso, a gente tem que associar, como eu falei, com a biologia de sistema, por exemplo, mas com outras abordagens, se a gente tem no genoma a função putativa, a informação do genoma, a informação de proteômica, e também associar com genética molecular para afunilar a nossa seleção de gene, ou seja, quando você tem 20 mil sequências, chegar a só algumas mais importantes, mais interessantes, que podem ser estudadas mais precisamente por estudos funcionais ou validações funcionais. Então, no nosso caso, a gente partiu de biblioteca de ISTs, da interação resistente suscetível, de plantas suscetíveis a ser resistentes, inoculadas com o fungo Monioptera perniciosa, e a gente selecionou uma série de genes que a gente vem estudando. Eu só vou mostrar alguns exemplos, tivemos várias publicações sobre esse assunto, e aqui o caso da PR10, que foi identificada em biblioteca de ST, a gente verificou que a sua expressão, tanto em larga escala quanto por PCR em tempo real, era diferencial entre plantas resistentes e suscetíveis, e pela função putativa dessa sequência, desse gene, a gente partiu por validação funcional in vitro, expressamos a proteína em sistema heterólogo bacteriano e verificamos que essa proteína ela tem atividade RNase contra o RNA do fungo Monioptera perniciosa, tanto in vitro quanto in vivo, e também uma atividade antifúngica na forma contra o fungo, a Monioptera perniciosa, tanto na sua forma micelial quanto na forma de basidiósporo. Então, consideramos que essa molécula, por ter essa atividade antifúngica, ela pode ser um bom candidato para aplicações biotecnológicas e produção, por exemplo, de biofungicida. O fato de gerar dados em larga escala também permite sair das análises unicamente de alguns genes, mas de olhar esses genes dentro do contexto da família delas. Então, a obtenção do genoma permite entender melhor a organização dos genes no genoma, no caso aqui, no caso das PR4 de cacau, a organização nos cromossomas, também entender melhor a regulação desses genes via estudo de promotores, mas também poder trabalhar com estudos funcionais de variantes alélicos.
Aqui dois exemplos da PR4, com a família aqui das proteínas PR4, os diferentes domínios, e aqui a família dos fatores de transcrição WORK, com estudo de duplicação desses genes no genoma, e também estudos da família a nível de domínios e de filogenia, vamos dizer, né, dentro da família. Bom, e o que acontece quando a gente quer trabalhar com outra planta, outra doença? Será o que a gente fez pode servir? A gente tem essa possibilidade de estudar de forma mais global? Em si, existem alguns métodos, por exemplo, aqui foi um trabalho de doutorado do grupo, que elaborou uma ferramenta que permite identificar a partir do genoma qualquer gene RUPRR, que são receptores dentro da questão da interação planta-patógeno, de identificar e de classificar aqui esses genes a partir de qualquer genoma de planta. Obviamente fizemos para cacau, estamos fazendo para citros, de uma forma sistematizada e global. Então, aqui não se trabalha só alguns genes de resistência envolvidos em tal interação planta-patógeno, mas todos os genes potencialmente envolvidos em doenças tanto bacterianas quanto fúngicas, por exemplo. Quando a gente fala de integração de dados, eu falei da interatômica na forma de sair de uma lista de genes para elaborar um esquema biológico ou celular, mas a integração ela pode ser entendida de outra forma, por exemplo, visando um auxílio ao melhorista. Então, a gente tem nossos dados ômicos iniciais, a gente algumas vezes seleciona, né, como eu falei, alguns genes candidatos mais específicos, e a partir desses dados, a gente pode ainda colocalizar com QTL de resistência. Em cacau temos meta-análise de QTLs que foi já feita, e a gente conhece regiões dos genomas que seriam envolvidas na resistência, e como a gente conhece o genoma, a gente pode identificar quais são os genes dentro dessa região e correlacionar a presença desses genes no genoma com os seus dados de expressão gênica, de estudos funcionais, para selecionar regiões ou genes onde é mais importante obter marcadores moleculares que poderão ser utilizados em seguida nos programas de melhoramento. Então, nós fizemos isso dentro do nosso grupo, mas principalmente em parceria com a CEPLAC e com o CIRAD, na França. A gente obteve marcadores moleculares de tipo microsatélite ou de tipo SNP, a partir de dados ômicos gerais, a partir genoma, mas também transcriptoma, e a partir de sequências já validadas. Esses marcadores, que são mais de 2.000, hoje estão sendo utilizados em programas de melhoramento, tanto seleção assistida por marcadores, quanto seleção genômica. Quando a gente trabalha com uma planta, uma espécie, a gente pode também visualizar, né, o uso do que a gente fez para outras plantas ou outros patossistemas. Então, tem que pensar que esses dados, uma vez obtidos, a gente tem que explorar eles ao máximo. Então, é muito comum se aproveitar, entre aspas, de dados já obtidos para poder ir mais rápido em outros assuntos. Então, aqui um exemplo dentro do mesmo gênero, Theobroma, do cacau e do cupuaçu. O cupuaçu também é utilizado por a sua polpa, utilizada para fazer doce, e também suas amêndoas, que são utilizadas para fazer o cupulate. E como a gente tinha já bastante dados, tanto genômicos quanto de até moleculares básicos, forma de extrair RNA, DNA, etc., foi muito mais fácil e muito mais rápido trabalhar também com cupuaçu. Então, em muito menos tempo, a gente
obteve transcriptoma RNA-seq de cupuaçu, e identificamos marcadores moleculares para essa espécie também, e fizemos estudos funcionais, e hoje tivemos transferência, na verdade, de informações entre essas duas espécies, que são também utilizadas nos programas de melhoramento do cupuaçu e do cacau, pelos pesquisadores da CEPLAC e da Embrapa. A aplicação dessas técnicas, obviamente, eu falei da interação, a gente tem muito interesse em entender melhor como a planta responde, e principalmente a sua resposta de resistência, e também para poder selecionar plantas mais resistentes, mas é importante também olhar o lado do patógeno. Então, fizemos também alguns estudos voltado para o ciclo de vida do fungo, principalmente a formação do basidiocarpo e dos basidiósporos, que são as estruturas que infectam as plantas. Esse fungo se cultiva tanto in vitro quanto em bolacha, meio sólido, onde é possível obter os basidiocarpos. A partir desse material, vou mostrar dois tipos de resultado. Fizemos estudos transcriptômicos junto com a interatômica, e a gente conseguiu elaborar um mapa e um modelo celular do crescimento IFAL e da autofagia que acontece durante esse crescimento, principalmente em relação com escassez de nutriente, dentro do contexto do crescimento do fungo de forma intercelular e depois da transição de fase para intracelular durante a interação. Então, aqui é para mostrar a integração desses dados de forma a obter modelos celulares. Da mesma forma, fizemos um estudo proteômico com GEL 2D espectrometria de massas das 6 fases de desenvolvimento do fungo, e associamos essa proteômica com estatística, heatmap e interatômica para identificar 82 proteínas de interesse especificamente relacionadas com algumas fases do desenvolvimento do fungo, principalmente do basidioma. Eu vou mostrar alguns outros exemplos dentro do contexto do estudo do gênero Citrus, visando, nesse caso, os citros também, né, é muito sujeito a ataque de patógenos, mas aqui eu queria mostrar um pouquinho outros assuntos. Então, o caso da tolerância a estresse abiótico, que é o caso do estresse hídrico, e também na questão da produtividade e qualidade do fruto em citros. Então, como a gente usa essas metodologias ômicas, como a gente aplica após a obtenção, né, também para outros assuntos que não são interação contra patógeno. Então, o primeiro caso, a gente partiu de um trabalho já publicado. Então, isso é muito importante porque a gente pode entender também que a gente não precisa necessariamente gerar os dados ômicos para poder trabalhar com eles. Hoje existem muitos bancos de dados e temos vários dados disponíveis que podem ser explorados, no bom sentido, utilizados para vamos dizer, para um objetivo que era talvez diferente da pessoa que gerou aqueles dados e que depositou esses dados no banco de dados. Então, a grande quantidade de dados gerada de forma conjunta no mundo inteiro é uma fonte muito importante que a gente pode utilizar para nosso interesse. Então, aqui é um trabalho que tinha sido publicado já, de transcriptômica e de microarranjo, e tinha sido identificadas 20 mil sequências, diferentemente expressas entre plantas de citros tetraploides e diploides, sendo que as plantas tetraploides apresentam uma tolerância a estresse hídrico maior que as plantas diploides. Só que nesse trabalho tinha muitos estudos fisiológicos e essa lista de genes, mas não tinha, a partir dessa lista, nenhuma explicação muito clara da relação desses genes com os processos, assim,
a análise fisiológica observada, o fenótipo observado. Então, a ideia foi fazer uma interatômica a partir desses dados, e foi interessante de visualizar diferenças drásticas, desculpe, entre o perfil de rede interatômica entre as plantas tetraploides e as plantas diploides, alguns clusters de função de processos biológicos foram exclusivos de um caso ou outro, né? E outros processos, como aqui, a gente pode ver aqui proteínas exclusivas do tetraploide, proteínas exclusivas do diploide e proteínas comuns. Então, tivemos dados bem contrastantes, que não é sempre fácil de obter em organismos complexos, né? Mas que mostrou, tanto a nível das vias metabólicas, quanto a nível do funcionamento geral, um funcionamento metabólico relacionado a funções biológicas bem diferentes nas plantas diploides e tetraploides, sendo que as plantas diploides têm uma resposta mais rápida ao estresse hídrico, fazendo que elas se esgotam mais rápido e não são capazes de resistir muito tempo. Então, no primeiro momento, a gente acha que elas vão resistir melhor, mas não é o caso. E as plantas tetraploides, apesar de apresentar um porte menor e aparentemente não um desenvolvimento tão bom, elas são capazes de resistir, de ser tolerante a um estresse prolongado. Então, essa diferença fenotípica não é só uma diferença de tolerância, mas de forma de tolerar o estresse. Então, é aí que eu entendo que a integração dos dados, por exemplo, com a interatômica, é importante para identificar mecanismos mais finos dentro de um contexto dado. O outro exemplo que eu queria mostrar é mais voltado para a questão da diversidade haplotípica, isso falando de qualidade do fruto em citros. A qualidade do fruto em citros tem várias características, mas as duas principais aqui, das quais eu vou falar, é a cor do fruto, né? A gente gosta de uma laranja bem laranja, de uma tangerina mais laranja também, uma cor mais forte, mais vistosa, e também de um sabor equilibrado entre o doce e o ácido, sendo que os gêneros citros têm uma diversidade muito grande, tanto na questão da coloração, quanto na questão do sabor. Né? É óbvio que uma laranja doce, ela é mais doce e mais laranja que um limão, que é mais ácido e mais amarelo ou verde, a depender do tipo de limão. Então, essas características, elas são representativas de várias coisas, da diversidade dos citros, mas também, né, das características que a gente quer melhorar para o consumidor. Então, as vias que a gente analisou aqui, então, aqui o que eu queria mostrar é que a gente pode analisar o genoma, transcriptoma, de uma forma geral. Mas a gente também pode focar em vias metabólicas. Aqui, o caso, a gente decidiu trabalhar somente com os genes das vias metabólicas relacionadas com a cor, que são os carotenoides, e o sabor, que são a via de biossíntese dos açúcares. E isso dentro do contexto da diversidade dos gêneros citros. Por isso, usamos 10 genomas de citros que hoje são disponíveis nos bancos de dados. Então, tem muito mais dados genômicos em citros do que em cacau, por exemplo. E trabalhamos com vias metabólicas específicas, em vez de trabalhar só com algumas famílias de genes. Ou com o genoma inteiro, a gente trabalhou com o genoma, mais algumas vias específicas. Então, foram identificados marcadores moleculares de tipo SNP, e esses marcadores, eles são marcadores da diversidade haplotipo específico, em genes, né, específicos, de rotas específicas. O que significa isso? Esses marcadores, eles são capazes de separar o grupo das tangerinas, que são mais alaranjada e mais doce, do grupo dos pomelos, que são mais amarelo
e um pouquinho mais ácido, menos doce. Né? Não tão ácido quanto um limão, mas mais ácido. Então, esses marcadores, eles são marcadores diagnósticos da qualidade, voltado para essas duas vias metabólicas, e por isso são marcadores que não somente são interessantes para melhoramento, mas também para entender a herança dessas características fenotípicas ligadas à cor e a sabor. Então, aqui o que eu queria mostrar e chamar a atenção é que aqui não se estuda mais somente um gene, somente uma família gênica, mas vários genes pertencendo a várias famílias gênicas de uma via metabólica. Então, a gente está a um nível superior, e isso também a nível de alelos. Ou seja, o que a gente mostrou nesse estudo de marcadores e de genomas, né, e que, por exemplo, na tangerina homozigota, os alelos, quase todos eles, exceto por alguns, os dois são dela mesmo, né? O pomelo também tem os seus dois alelos. Já na laranja, que é decorrente do cruzamento, você pode perceber que, a depender do gene, essa laranja vai possuir o alelo da tangerina, o do pomelo, o aqui da tangerina, o aqui do pomelo. Aqui outro caso, onde além dos alelos de tangerina e pomelo, temos o outro alelo que provavelmente vem de outro ancestral, já que eu mostrei um esquema bem complexo de hibridação interespecífica dentro do gênero Citrus. Então, aqui a gente, como eu falei, é para mostrar que a gente trabalha a um nível maior, que não somente a nível de um gene de uma família, mas a nível de vias metabólicas. Então, para concluir, a gente viu que as abordagens ômicas são várias, são cada vez mais precisas, mais rápidas de se obter dados ômicos, o custo é menor também, e as aplicações são inúmeras. Então, nós podemos realmente utilizar esses dados de formas variadas que atendem à necessidade tanto de conhecimento quanto de aplicação, por exemplo, para o melhorista, o produtor, ou aplicações biotecnológicas. Por fim, eu gostaria muito de agradecer várias pessoas, primeiro as agências de fomento que permitiram esses trabalhos, as instituições de pesquisa com as quais a gente trabalha, porque esse trabalho é o fruto de vários esforços, né, de várias instituições no Brasil e fora do Brasil, e agradecer principalmente os alunos da pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da UESC, que foram essenciais dentro desses trabalhos. Eu posso dizer que a maioria desses trabalhos, quase todos, foram oriundos de dissertação ou tese de alunos do programa. Então, agradecendo a elas e também ao apoio do programa nesse trabalho. E muito obrigada pela atenção.